Olá, parabéns para você que chegou nesse primeiro webinário. Eu me chamo Jonathan Almeida e estamos começando com esse novo projeto. E aqui eu vou contar um pouco do meu histórico, contar um pouco da nossa trajetória. E assim, a gente tem algumas considerações a fazer, que como a gente mora numa avenida, então aqui e lá vai sair um barulho de moto, de carro, de caminhão, porque como não é editado, pelo fato de ser ao vivo, então vai acabar que uma hora o barulho vai chegar aqui. Outra consideração é que um dos pressupostos desse novo projeto é o meu irmão, David Almeida. Ele que está ajudando na parte da edição, ele que é a cabeça pensante por trás disso tudo. E está aqui conosco e sempre vai tentar tendenciar um roteiro para que a gente possa abordar um conteúdo muito bom nesse webinário. Então, para começar um pouco, vamos falar sobre o meu histórico. Quem sou eu? Me chamo Jonathan Almeida e não comecei essa trajetória sozinho. Comecei com um amigo da faculdade, chamado Janiel Macedo, também engenheiro sanitarista, e que, por ocasião, foram amigos durante todo o período da faculdade, e aí acabaram estagiando no mesmo lugar, e isso condicionou com que fizesse com que eles criassem uma amizade ali. E pelo fato deles se destacarem no meio de outros estagiários, isso tendenciou para que eles tivessem uma mesma linha de pensamento na área do empreendedorismo. E quando se fala em empreendedorismo, a gente logo pensa em vender algo, em ganhar dinheiro e tentar fazer as coisas de uma forma diferente. Então, a gente partiu dessa ideia. Eu e o meu amigo decidimos sair a campo e verificar como é que seria essa nova experiência. E assim, diferente do que as pessoas pensam, em que tudo dá certo e tudo é uma caminhada fácil e que a linha da experiência condiz com aquilo que tu vive, nem sempre essa é a realidade. Porque nós nos debatemos com muitos problemas, nos debatemos com muitas decepções e ao longo desse webinário a gente vai tentar conversar um pouco mais sobre isso. Então, primeiramente, nós éramos dois jovens, estagiamos no setor público, na área de Secretaria de Meio Ambiente, pelo fato do nosso curso tratar da área ambiental, dos aspectos sanitários, saneamento básico, resíduos sólidos. Então, lógico que a nossa tendência foi caminhar por essa área. Então, primeiramente, nós estagiamos por 3 meses nesse lugar, né? E aí acabou esse período de estágio. E depois que acabou esse período de estágio, nós fizemos um trabalho tão diferencial naquele lugar, no sentido de fazer uma transformação, de melhoria no processo, de criação de novos produtos lá, que, por exemplo, não existia um plano, um plano de gestão. E aí a gente procurou modelar, criar um organograma, um fluxograma, tentar gerir melhor os processos, claro, estudando os problemas que existiam ali e começamos a atacar. Olha só, isso é a moto, né? Isso é um problema nosso. Assim, tomara que não atrapalhe, mas a gente vai tentar seguir a mesma linha de raciocínio aqui. Olha só, parabéns ao pessoal que está entrando aí, pessoal de outros estados, assim, sejam todos bem-vindos para quem chegou agora. Para quem não me conhece, sou o Jonathan Almeida e está começando agora o seu webinário, você ainda não perdeu nada. Você tem alguma coisa a falar, David? Como é uma transmissão aqui, aí eu vou estar respondendo. Vai estar respondendo também? Tá. Não vai ter como estar vendo, né? Tá bom. Então, qualquer pergunta que tiver por aqui, por baixo, que vocês tiverem, vocês podem comentar, que aí a gente vai estar lendo aqui e vai estar respondendo um pouco mais sobre as dúvidas que vocês tiverem. Pode falar. Aí, beleza. Então, a ideia maior dessa ideia, a ideia maior por trás, a ideia da ideia, né? A ideia maior por trás disso tudo é que a gente conseguisse fazer a diferença. Porque o empreendedor, ele tem que ter o diferencial, porque se ele não tiver um diferencial, ele não consegue. Ah, mas vocês eram engenheiros, o que tem a ver a engenharia com o empreendedorismo? Tudo a ver. Porque em todo lugar existe um mercado. E se existe um mercado, existem pessoas para sanar esse mercado. E aí foi o que aconteceu. Então, no começo surgiu a oportunidade de a gente ficar no lugar e surgiu a oportunidade de a gente sair do município que nós estávamos e trabalhar em outro lugar. Assim, por trás de uma grande promessa, sempre desconfie, né? Porque quando a reza é muito, o santo desconfia. Acho que esse é o ditado. E aí o que aconteceu? A gente estava indo muito bem, acabou o estágio, surgiu a oportunidade da gente permanecer, um salário não tão bom, mas surgiu essa probabilidade da gente ficar. E aí surgiu uma outra oportunidade em outro município. Ainda bem que não faltava mercado. E assim, a gente acabando de sair da faculdade, aí o mercado totalmente escasso de profissional. A gente sabe da situação do Brasil hoje, mas surgiu essa oportunidade. E aí nós pensamos, poxa, e agora? E sendo que o meu amigo tinha um trabalho, era estabilizado, trabalhava com seu pai, que também é empreendedor, mas trabalhava já e tinha uma carreira fixa nessa empresa. E aí nós conversando e
chegamos à conclusão de que, poxa, eu acho que lá vai ser melhor, o salário vai ser um pouco melhor do que você ganha aqui hoje. Você tem coragem de arriscar? E ele casado e tudo mais, e eu não casado, né, solteiro. E aí, poxa, vamos? Então vamos. E aí nós decidimos ir para esse lugar. E aí houve o primeiro problema que, quando você vai para um lugar com uma promessa muito grande, você tem um risco, né, de estar tudo certo e vai, poxa, isso vai ajudar muito no teu mercado, ou de dar tudo errado. E aí nós fomos com essa expectativa. Mas só que, para quem acabou de sair de um lugar muito bom, que espera algo muito bom, ele sempre tem pensamento positivo. Então, nosso pensamento sempre foi positivo. E para quem não tem experiência, o boca a boca vale muito a pena. Se eu chegar com você e falar, olha, bora trabalhar comigo, e aí tiver um papo bom, vamos. Quanto que você vai ganhar? Durante 6 meses eu vou te pagar 5 mil reais, eu vou te pagar 6 mil reais, e você vem e vai trabalhar comigo. E aí você se encanta com aquilo, então vamos, mas daí você não pede um contrato, você não assina nada, a pessoa não assina nada. Então, nós chegamos lá e trabalhamos com o primeiro trabalho nosso foi o levantamento topográfico. Nós íamos trabalhar por meio de uma estação total, não sei se alguém conhece a estação total, e aí tem aquela que coloca o prisma, a pessoa estaciona aqui e tira a medição. Basicamente são locais coisas, existe rua aqui, existe calçada, existe parede, existe poste, existe muro, e aí você tem que cadastrar isso. Então basicamente esse é o nosso trabalho. Só que na faculdade a gente nunca teve prática de topografia, então firmou-se basicamente um contrato entre uma empresa privada e o setor público do município que nós fomos trabalhar. E nisso eles iam financiar todo esse curso, esse custeio desse curso, que eu acho que na época só esse curso de topografia estava dando 6 mil reais pago profissional, mais estadia, mais alimentação e tal, então eles iam pagar pra gente. Só que esse valor inicial, o seu treinamento de 2 semanas, ia se converter num salário da promessa do trabalho de 4 meses, com um salário bom. E o que aconteceu? Trabalhamos por 2 semanas gerando resultado, porque o nosso trabalho de campo não foi aprender numa pracinha, não. Foi num lugar totalmente quente, eu acho que muito trabalhoso. E naquele lugar ali a gente fez o levantamento, embaixo de sol, embaixo de chuva, e conseguia, mas a gente estava aprendendo e gerando resultado ao mesmo tempo. Só que nesse período que a gente estava trabalhando, sol a sol, olha que eu sou negro, eu sou moreno. Eu fiquei muito mais moreno do que eu sou hoje. A gente ficou totalmente acabado, assim. E aí, nesse período que a gente fez, de 2 semanas, de fazer esse levantamento, descobrimos que, como ele estava pagando mais barato para fazer o nosso treinamento e a gente estava gerando resultado, o que seria muito mais em conta de contratar uma empresa para levantar a mesma coisa que a gente estava fazendo, ele contratou outra empresa para pegar o serviço que nós iríamos trabalhar por 4 meses. Então, esse foi o nosso primeiro baque. Porque, assim, a gente sai de um lugar com uma esperança 100%. E aí, quando você recebe um baque disso, a pessoa sentar na tua frente e falar, não vamos precisar de vocês. E, mas como assim? A gente tinha falado. Pois é, mas infelizmente não vai dar mais. E aí você fica sem chão. Porque, poxa, você tinha a oportunidade de ficar lá no seu estágio. E ali você poderia ter um crescimento, ambos. E pra mim, que conversei com o meu amigo, e chegamos a um acordo que ele saiu do trabalho dele, e perdeu 2 oportunidades. Perdeu uma de ficar no setor no meio ambiente, e perdeu uma de trabalhar com seu pai, que já era empreendedor e pediu para sair, né? Quando você sai, você automaticamente perde uma vaga, né? E aí você pede para sair, depois de 2 semanas pede para voltar, assim, é um pouco complicado. Nesse sentido, poxa, ali acabou, né? Então, foi a nossa primeira queda, eu digo assim, porque a gente estava tendo um crescimento maravilhoso, né? As coisas estavam fluindo de uma forma que estava dando muito certo. E, para quem saiu de casa muito cedo, é muito difícil você trabalhar, você estudar, se formar, todo esse período, esses pais te ajudando financeiramente, financiando os teus estudos e te ajudando bastante. Depois que você se forma, pelo menos para mim, eu tive a obrigação de correr atrás do que seria meu. Eu tive que correr atrás disso, eu tinha essa obrigação. E nessa primeira queda eu já não tinha dinheiro mais nem na passagem, eu fiquei perdido no Unicef. Meu amigo pegou, ligou, voltou e eu consegui um dinheiro e tive que vir para casa. E aí eu fiquei bastante triste, porque foi a nossa primeira queda, a gente estava cheio de ideias. E ali praticamente foi a primeira queda. Então tinha que fazer alguma coisa. E fazer o quê? Vamos estudar para concurso? Ok. Vamos estudar para... Vamos fazer... O que a gente vai fazer da vida agora? Porque a gente não tem mais nada. Então houve a primeira oportunidade. Um belo dia retornei para a cidade, lá já com a vontade de querer fazer diferente. E aí, no lugar onde eu morava, eu retornei. E quando eu cheguei já não tinha mais energia, já não tinha mais
móveis, né? Porque eu tinha me mudado, aí tive que reconstituir, fazer um trabalhinho aqui, outro ali, e foi dando certo. E aí um belo dia, me surgiu um insight na cabeça, assim, eu tava varrendo a casa, tava até te contando, né? Eu tava varrendo a casa e aí veio o pensamento, poxa, o município precisa disso e disso e disso. Poxa, e eu sei fazer isso. O que eu posso fazer então? Como eu vou chegar com esse profissional e vou tentar oferecer esse serviço? Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer, mas eu sabia que eu tinha que fazer. Eu não sabia como cobrar, eu não sabia quais tópicos utilizar, eu não sabia as técnicas de escrita, eu não sabia basicamente nada. Então quando... Nossa, eu tô passando muito carro, né? Será que... Acho que não vai atrapalhar. Se estiver atrapalhando o áudio de alguém, só comentar, acho que não tá não, né? Tá. É ruim a transmissão ao vivo por isso, né? Porque a gente não tem como editar. E eu espero que não quebre a linha de pensamento, a linha de história, porque a gente vai chegar lá no resultado final. Mas enfim. Então houve essa preocupação, né? De o que eu vou fazer. E estava tendo um treinamento numa cidade que era basicamente uns 600 quilômetros de distância. E aí surgiu a oportunidade da gente participar. Como a gente tinha criado uma amizade muito boa ali naquele setor público, quando tinha esses eventos, eles indicavam a gente. Olha, vocês querem ir? O que vocês acham de se inscrever e tudo mais? Vocês podem representar o município e surgiu essa oportunidade de representar o município. Só que quando você vai representar assim, um município, nem sempre ele vai ter tua passagem, vai ter tua estadia, não vai ter o teu hotel, porque querendo ou não, quem cresce o teu currículo é você, porque você vai pegar o certificado ali e né, você se sente na obrigação de pelo menos fazer esse trabalho. E aí emprestei dinheiro e tudo mais e nós fomos para outro município. E passamos lá cerca de uma semana em outro município. E aí a gente não tinha dinheiro para ficar num hotel, né? Próximo do lugar que ia ter o evento. Então a gente teve que ficar num hostel. Para quem não sabe o que é o hostel, basicamente o hostel, ele é um lugar que tem um quarto, no quarto tem, por exemplo, 2 beliches, e aí você compra um lugarzinho ali no beliche. E aí se chegar 3 estranhos, eles vão ficar no beliche de cima, de baixo, então vocês vão dividir um quarto ali, porque sai mais em conta. Então nós ficamos ali no hostel. E aí o hostel também libera a cozinha. Na cozinha você pode comprar o ovo, a salsicha, o frango, a carne, colocar lá. E se você ficar uma semana, você pode fazer o seu café da manhã, fazer o seu almoço, fazer a sua janta, porque sai mais barato. Então foi a nossa opção. Fomos para a hostel. Deixa eu esperar passar que tá muito barulho. Então nós fomos para o hostel. Aí quando a gente ficou nesse hostel, aí muitas pessoas ficaram lá também, de outras cidades, e isso começou a alimentar aquilo, né? Poxa, nós estamos conhecendo pessoas influentes de outros lugares. Então nós temos a oportunidade aqui de conhecer pessoas que vão poder conhecer o nosso trabalho. O que você acha da gente falar um pouco de que a gente sabe fazer e tudo? E aí nisso, na roda, em vez de sentado, a gente conversava e falava, olha, eu sei fazer tal serviço, eu sei fazer isso, se o teu município precisar disso, eu sei disso. E por coincidência, nesse evento, foi na época que saiu o edital da Funasa. Esse edital da Funasa estava liberando R$150 mil para cada município que escrevesse um projeto de educação ambiental. E, poxa, a área ambiental, durante a universidade eu cheguei a fazer iniciação científica, então a gente já tinha uma habilidade de escrever. Não o que a gente aprendeu depois de submeter os projetos, mas já tinha uma noção de por onde escrever. E aí tinha o edital. E por coincidência, isso me possibilitou a falar que existia um edital. Então aí já conheci responsáveis de outros municípios, foi quando eu comecei a oferecer. Mas quando nós oferecemos, eles perguntaram quanto que vocês vão cobrar pela elaboração. E aí a gente fica, poxa, e agora? Então, não, a gente vai conversar e depois a gente passa o valor. Não, a gente vai conversar. E aí a gente pegou uma lista, né? Uma listagem, olha, secretário de meio ambiente do município X, Y e Z. Aí tem o contato, tudinho. E aí a gente acabou demorando demais para entrar em contato porque ninguém sabia quanto cobrar. E a gente perdeu algumas oportunidades, mas assim, dali ainda surgiram mais 2. E dessas 2 a gente pegou para escrever o projeto. Mas nessa época, nesse mesmo período, depois que acabou e tudo mais, a gente retornou para a cidade, a gente apresentou o município e tudo, ficaram muito felizes com o nosso desempenho lá, aprendemos demais, que foi um treinamento que foi ministrado pela ASEMAI, em apoio com a Funasa. Então a gente conseguiu ali pegar muito conhecimento na nossa área, que é na área de saneamento básico. E também na área de desenvolvimento de projetos, já que a gente conheceu as pessoas do departamento da própria Fundação Nacional de Saúde. Então a gente conversava bastante e eu sempre fui muito curioso. E a gente sempre perguntava, mas como que eu faço a planilha orçamentária? Como que eu organizo isso e aquilo? E aí eles iam falando assim, bem no boca a boca, e depois chegava em casa e notava.
entendeu? Então foi um trabalho bastante, que teve bastante dificuldade. E aí a gente ainda não tinha ganhado nenhum dinheiro, ou seja, desde esse início que eu estou contando, nesse período, então a gente tem aí mais ou menos um período de 3 meses sem pegar dinheiro de nenhum lugar, emprestando, e o pai ajudando, e fazendo só um trabalhinho aqui e ali que pudesse nos manter. Então nesse período eu tive uma ideia, né, de ir no município vizinho e testar uma tática que automaticamente tive a ideia de fazer, que eu descobri que estava tendo problema de água naquele município. E aí eu vi as pessoas nas redes sociais reclamando bastante, poxa, é minha área. E aí eu fiquei assim e pensei, poxa, olha só esse nicho aí. Olha só, eu liguei pro meu colega, olha, o município tal, tá faltando água. E a parte de sistema de abastecimento de água a gente entende, porque a gente, é a nossa área, né, da parte da engenharia sanitária. E eu peguei e liguei pro prefeito de lá, na época. E quando eu entrei em contato com o prefeito, eu comecei a conversa como? Pelo edital da FUNASA que eu tinha aprendido lá na oficina. Então eu peguei e falei, olha, a gente foi muito tenso quando ele me atendeu. Oi, boa tarde. Era bom dia. Oi, bom dia. De manhã, né? Eu liguei cedo, acho que era mais 8h30. Aí agora como é que eu vou falar que a pessoa não me conhece, não sabe nem quem eu sou, de onde eu saí? Então eu falei, bom dia. Aí ele, bom dia. Então, eu me chamo Jonathan Almeida, sou engenheiro sanitarista e eu percebi que vocês estão com problema de água. E nesse problema, a gente consegue fazer um trabalho assim, assim, assim. E aí comecei a explicar, né? Aí ele, tá. Em paralelo a isso também tem o edital da FUNASA, que se a gente conseguir fazer um trabalho legal, se a gente for no município e conseguir coleta de dados, se a gente conseguir fazer uma coleta de dados no próprio município, a gente consegue escrever um projeto e mandar para submissão, que aí a gente pode aprovar até 150 mil para o seu município. Aí ele falou, olha só que legal, eu não sabia. Aí eu falei, pois então, o que a gente pode fazer para a gente fazer esse trabalho e tudo? Aí ele falou, não, vem aqui no meu município. Aí, então tá bom. Aí veio a ideia, assim, meu Deus, agora a gente tem que ir lá. Como a gente vai ter que dar um jeito? Então a gente veio para a capital, aí da capital meu pai emprestou a moto, da moto a gente foi no município. Então esse seria o nosso primeiro trabalho, assim, de ir num lugar e se oferecer como profissional. Então chegando lá, foi na prefeitura e o prefeito não estava no município, tinha saído, ele estava para a capital. Então eu liguei para ele e falei, a gente está aqui no município. Aí ele falou, mas vocês já chegaram, tão rápido vocês? Eu falei, pois a gente veio logo. E aí a gente chegou lá e ele mandou o secretário atender a gente. E aí quando a gente chegou o secretário, veio a mesma ideia, não, que tem um edital aberto para trabalhar na parte de educação ambiental, e nessa educação ambiental a gente vai estar trabalhando com um público muito bom, e desse público eles vão receber como benefício X, Y, e aí começamos a falar. Mas para começar logo, para coletar esses dados, não perder tempo no município, a gente pode começar a verificar o problema. Ele falou, mas você vai resolver o problema? Aí entramos na parte do diagnóstico. Não, a gente vai fazer um diagnóstico situacional, a gente vai ver o que está ocasionando o problema da falta de água no município. Então a gente vai estar fazendo 2 trabalhos em paralelo. E como a gente já tinha pego a experiência lá do outro município, que a gente pegou uma perna por causa de promessa verbal, a gente elaborou um contrato. E nesse contrato especificamos as cláusulas, o que seria de nosso dever e o que seria do dever da prefeitura. E aí a gente já estava com ela já guardada. E aí quando ele falou, o secretário falou bem assim, não, vem aqui comigo. E aí nos levou com o vice-prefeito. Sentamos e engraçado, porque esses lugares, eles não estão acostumados a receber pessoas idealistas. Eles estão acostumados a receber pessoas que cobram bastante, que brigam. E quando chega alguém com uma ideia de tentar mudar aquela realidade, eles têm 2 pensamentos. Um deles esse cara é um charlatão, e a outra não, eu acho que realmente ele vai fazer diferente. Ainda tem uma terceira, ele vai fazer diferente, mas deve ser muito caro o trabalho dele. E aí nós chegamos lá. E quando nós chegamos com o vice-prefeito e com o secretário, nos sentamos, e aí começamos a falar e tudo, e ele ouviu assim, maior atenção, muito legal, e ele olhou pra mim e falou, mas tá tudo muito bonitinho, tudo muito legalzinho, mas quanto que vai me custar? E aí foi a primeira porrada. O que pegava a gente era como cobrar. Porque para você que vive na faculdade, ou até mesmo em outro lugar, pelo menos na minha realidade, eu ganhava R$300 por mês, que era auxílio moradia. E vivia com R$300 por mês, e agora quanto que eu vou cobrar nesse valor? E aí ele falou, então quanto é que é o valor de vocês? Rapaz, aí quebrou o negócio assim, me desestruturou. E aí eu falei, não,
E ainda tinha aquela, porque se eu cobrasse um valor muito alto, eu ia estar correndo um risco, né? Porque nós não éramos obrigação nem prioridade da prefeitura. Nós estava fora da prioridade. Então, e agora? Como que eu vou fazer com que a gente se torne pelo menos prioridade? Eu tenho que fazer e entender que ele realmente está precisando muito do nosso serviço, que se ele não, a gente não oferecer a solução agora, mais tarde ele vai se prejudicar muito por não estar oferecendo essa solução. Então aí, a partir daí ele pegou e falou, não, eu preciso saber o valor de vocês, porque senão a gente vai passar o dia conversando, vocês vão me explicar tudo e aí eu vou descartar vocês e é o que eu não quero, né? Porque pelo ato da conversa, a forma empolgante que a gente estava ali falando, que realmente ia dar certo, a gente contagiou todos que estavam na sala ali. E aí ele gostou também, só que ele estava só com medo do preço, né? Porque quando reza muito, o santo desconfia. O que aconteceu? E aí eu, com medo de falar o valor total que a gente queria cobrar, e dei um valor estipulado na diária. Eu falei, olha, a gente já está aqui no município. Você nos dá a estadia e alimentação e transporte aqui dentro do município. O resto deixe conosco que a gente vai fazer esse diagnóstico. Nos dê 15 dias para a gente fazer o diagnóstico completo e desse diagnóstico, possivelmente, a gente vai gerar um prognóstico. E aí você vai pagar X na diária de nós dois. E ele achou... Eu percebi no olhar dele. Tá bom. Assim, acho que ele pensou, poxa, só isso? Para um trabalho tão bom, só isso? Porque a prefeitura é acostumada a pagar valores exorbitantes sem receber o resultado. Ele falou, não, na hora eu vou querer. Quer falar alguma coisa, David? Valores. Ah? Valores. Eu quero por dentro já. Ah, tu quer falar? Quer que eu fale? Quanto que foi Sim. Não é diagnóstico, é algo mais... Sim. É o início, né, vamos dizer? Sim, é o início. Foi a porta de entrada. Então, desse diagnóstico total que deu 15 dias, sei que gerou 8 mil reais. E, poxa, a gente gerou 8 mil reais. E eu lembro até hoje que quando a gente entregou o trabalho, que a gente entrou no carro para voltar para nossa casa, a gente olhou um pro outro assim, sabe aquela cena de filme? Yes! Uma coisa bem estranha mesmo. Tipo, a gente pegou na mão assim e falou, poxa, o nosso primeiro pagamento, né? Ele falou, realmente, nosso primeiro pagamento. A gente chegou do início, teve um início, um meio e um fim. E aí nós recebemos no final tudo certinho e voltamos com 2 projetos. Um do diagnóstico e o outro do edital que tinha saído, parte dele pré-moldada já pra gente só montar e submeter. E, poxa, isso foi uma satisfação muito grande. E voltamos já com a primeira experiência. E eu digo um segredo para vocês, que quando a gente ganha a primeira vez que a gente ganha um dinheiro, a gente gosta de ganhar esse dinheiro. Se pegar 8 mil reais, você gosta de pegar 8 mil reais e você sempre vai querer correr atrás para pegar mais e mais e mais ou a mesma quantidade. Porque é viciante. Porque você vê que é possível. Uma coisa é eu falar que eu consegui pegar esses 8 mil reais. Uma coisa é você ir lá, vender o seu projeto, entregar um projeto de qualidade e pegar esses 8 mil reais. Você vai olhar assim, cara, deu certo. Entreguei. Então foi mais ou menos assim. Eu não acreditava. À noite eu não consegui dormir, assim, com dinheiro na minha conta lá. Eu sei que para muitos pode parecer até pouco dinheiro, né? Mas para mim, na época, para quem não pegava nada, para mim foi um dinheiro que, nossa. E aí já fui nessa pegada. Voltei para a cidade com essa pegada, assim, com... Poxa, agora eu sou profissional, agora eu já tenho uma confiança bacana, já sei mais ou menos como abordar e vou tentar verificar se dá certo. E aí voltamos lá, e por isso que é importante a gente criar um impacto positivo por onde a gente passa, porque isso nos deu uma porta de entrada, ou até mesmo como que eu posso dizer, uma confiança de estar ali no setor ambiental. E com isso a gente criou uma amizade com o pessoal do setor ambiental. E aí, na época do estágio, do mesmo modo, eu acho que pessoas têm insights diferentes, né? Insight quando você tem, assim, uma ideia, né? Que você tem uma ideia que, nossa, essa é a ideia. E eu acho que meus insights são quando eu tô varrendo, porque eu paro pra pensar. O primeiro foi do diagnóstico e o segundo foi outro, que veio na hora, assim, eu pensei. Eu falei, meu Deus, o município tá precisando de 2 trabalhos. Na verdade, eram 3 trabalhos. O município tá precisando de 2 trabalhos e um que já dava pra oferecer. E como a gente vai oferecer? Aí eu liguei pro meu amigo. Sempre nas ideias que eu tinha, já ligava. Olha, a gente tem isso, isso, isso. E aí colocava no papel, anotava tudo dia. E na época o município estava precisando do plano municipal de gestão de resíduos sólidos provenientes da construção civil. E o plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos estava desatualizado. E aí existem legislações que falam que se não existir, aí... o município paga multa e na época do plano municipal de saneamento básico precisava de resíduos sólidos para complementar o de saneamento básico. E quem não conseguisse estar com o seu plano de saneamento básico amarradinho ia ia ficar inadimplente com a União. E aí a gente pegou essa informação, coletou e transformou isso num documento e escreveu de uma forma bem objetiva.
Porque, assim, até isso a gente tem que se preocupar em escrever, né? Evitar de enrolar muito e ser objetivo. Você tem que ser objetivo sem ser objetivo. Tem que escrever uma coisa que a pessoa que está lendo se interesse por aquilo, sem parecer muito empírico, uma coisa muito jogada, que tenha informações concretas no meio científico, que existe legislação, lei, mas que seja totalmente objetivo. É uma coisa meio doida, assim. Você tem que ser, mas não ser. Assim, a gente tem que dar em cima, tem que ir afim da menina, né? Tem que tô muito afim da menina sem mostrar que eu tô afim da menina, mas tentar conquistar a menina, sabe? É engraçado essa explicação. Mas foi basicamente isso. E aí, como cobrar por isso? E eu lembro até hoje que na época a gente ia cobrar por esse trabalho, era R$3.000 para elaborar esse diagnóstico e mais um projeto que foi um dos primeiros, dos mais altos que a gente aprovou, que era para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, que isso versava os R$500 mil, era mais de R$500 mil para escrever, para ser aprovado esse projeto, por meio de financiamento. Falar alguma coisa? Essa área que tu está aplicando aí no saneamento básico é só como um exemplo, porque é da tua área, mas os projetos servem para... Não, isso que eu tô falando aqui, assim, para deixar bem claro, ainda bem que tu comentou, o que eu tô falando aqui é só de uma vertente do meio ambiente. É uma vertente do meio ambiente. Mas disso aí a gente tem o esporte, a gente tem a saúde, a gente tem a educação, a gente tem a infraestrutura, a gente tem a cultura, ixi, a gente tem o interior, a gente tem para tudo. Para tudo existe um ministério. Isso eu tô falando só um exemplo de aquisição de recurso financeiro. Só de um exemplo, do ministério para diversos, eu tô falando só do meio ambiente, que na época era a área que a gente estava dominando mais do projeto, então lógico que a gente vai buscar a área de meio ambiente, né, já que é a área que a gente estava trabalhando, assim, que é a área que a gente entende. Então a gente ia cobrar esse valor. E aí eu peguei, já tinha um contato com algumas pessoas, né, profissionais da área, e engraçado que algumas pessoas elas tentam fechar a porta para ti quando tu liga, pergunta de valores, como é que cobra, como é que elabora. Algumas pessoas tentam fechar a porta. E aí não foi diferente com a gente. As pessoas tentavam fechar a porta porque esse é um mercado que é um mercado assim que você tem que utilizar conhecimento mental, né? Você utiliza totalmente a sua mente. E aí esse tipo de mercado já finalizou, esse tipo de mercado já existe, esse tipo de mercado ele já existe, só que ele é monopolizado. Então nós deparamos com essa plataforma aqui em cima, como se fosse uma montanha, onde as pessoas eu queria escalar essa montanha para chegar lá em cima para verificar as informações que tinham lá, e eles ficavam jogando pedra, querendo monopolizar o mercado. Isso foi uma grande dificuldade encontrada. Então, a gente teve que utilizar técnicas de cálculo de hora trabalhada, piso salarial, para ter uma base de quanto exatamente a gente poderia cobrar para obter um valor que pudesse ser bom para a gente e para quem pudesse estar pagando pelo serviço, que naquele caso seria, logicamente, o prefeito, né? Então, a partir daí, nós fomos com a proposta e eu não sei se cabe eu falar o valor desse primeiro trabalho, não sei se cabe, né? Que foi para elaboração. Então, assim, esse primeiro tópico, como a gente não tinha ideia nessa primeira etapa, como a gente não tinha ideia de quanto cobrar e qual o valor de cobrar, como seria feito o serviço, então a gente foi com 3 propostas. 2 propostas e assim, o que a gente aprendeu nessa pequena trajetória até oferecer essa segunda etapa, porque a gente já tinha pego o dinheiro do diagnóstico. Então, quando a gente foi para oferecer esse serviço do segundo trabalho, então a gente já foi mais ciente do que a gente iria fazer. Então a gente já foi com um documento todo amarrado, porque quando o prefeito ele carimba e aprova em forma de lei, ele só passa para o setor financeiro. Aí é o setor financeiro que trata de como vai realizar o pagamento. Então, a partir daí, a gente já foi com tudo prontinho, com o documento pronto, que aqui tratava das instruções, o que era, do edital, do que se tratava e do que poderia se conseguir com isso, do projeto que a gente queria elaborar para realizar o saneamento básico. O projeto, para aprovar o projeto de saneamento básico, ou seja, ia basicamente financiar a elaboração do saneamento. E a gente já foi com a proposta para atualizar o plano de resíduos sólidos e elaborar o que a gente já comentou agora há pouco. Então, os 3 serviços como um todo, ele falou, então, quanto é que vocês vão cobrar por isso? Sendo que a prefeitura já estava numa porcentagem de contratação de profissional que já tinha acabado. Então, depois de oferecer tudo, e aí o prefeito de lá, uma cidade maior, já era um pouco mais centrado, né? Então, ele parou, assim, consciente, olhou e falou, é o seguinte, muito bom esse trabalho de vocês, mas a gente está com a nossa linha de contratados já excedente, então a gente não pode contratar vocês. E aí você tem que, na hora, parar e pensar, cara, e agora? Eu tive a oportunidade de chegar até aqui, tô na frente do prefeito, sentado, aí são coisas que passam em milésimo de segundo. O que eu vou fazer? Aí veio na mente na hora, eu falei,
Mas, assim, aí eu esperei terminar de falar assim, aí eu falei bem assim, então, mas a gente não tá querendo ser contratado da prefeitura ou fazer um trabalho do gênero. Ele falou, então, a gente está querendo prestar um serviço. Aí ele falou, e tem essa possibilidade? Eu falei, sim, tem essa possibilidade da prestação de serviço. Inclusive, a prefeitura, ela contém fundos, esse fundo vem da parte de desenvolvimento de projetos. E da parte de desenvolvimento de projetos, a gente está falando de obtenção de recursos. E aí começamos a explicar que a gente tinha estudado bastante. E aí foi quando ele falou, bem, que ele chamava a gente de universitários, né? Que pelo fato da gente ser novo e tal. Bem, como os universitários estão falando, vou só consultar aqui o jurídico e vamos ver o que acontece. Ele chamou o jurídico falou, não, realmente é assim, então isso pode ser feito. Então, cobramos o valor de 30 mil reais, que aí foi o segundo valor que nós pegamos no valor de 30 mil reais. E quando a gente olhou assim, aí, beleza, então, carimbou, assinou as duas propostas, mandou pro financeiro. Quando saímos da prefeitura, eu olhei para ele assim, meu amigo ele olhou para mim, e a gente ficou sem palavras. O secretário abraçou a gente, parabéns, meninos, ótima apresentação e eu acho que é um merecimento. Assim, naquele momento, assim, eu senti que dá vontade de chorar, dá vontade de você pular, se espernear, porque é uma conquista pessoal e isso entra na parte de satisfação pessoal. E se você está satisfeito pessoalmente, você é um profissional qualificado e é feliz. Isso gera uma felicidade muito grande. E aí, poxa, vendemos um projeto de 30 mil reais. E fomos pagos e com esse valor conseguimos já pagar todas as contas que durante 3, 4 meses não pegava dinheiro nenhum, né? Conseguiu quitar todas as dívidas, um comprar carro, outro reformar sua casa, e aí começamos. Então, com esse know-how já de ter pego esses projetos para ser elaborado, submetemos e começamos a elaborar e submetemos esse de mais de 1.000 milhão, e aí como bônus, na época como bônus para o município, nós demos o da Funasa, que era de 150 mil. Pelo fato, a gente ficou tão feliz por ele ter pego o nosso projeto que nós elaboramos de graça o de 150 mil para a educação ambiental. E aí escrevemos e aprovou, todos os que a gente submeteu aprovou. Aprovou de mais de 1.000 milhão, aprovou de 150 mil. E aí começamos a oferecer para outros municípios de um valor de 150 mil também, que era de educação ambiental. E aí a gente não parou por aí. Por quê? Porque a gente viu que pela técnica de escrita e acompanhar um gatilho, uma ferramenta que a gente já vinha acompanhando das formas de escrita, era possível que a gente conseguisse, que a gente podia pegar outras áreas para realizar. Mas claro, não sozinho, com a ajuda da Secretaria de Saúde, da Secretaria do Esporte. Então tinha, na época, um projeto da saúde do esporte. E aí que ia sair para fomentar o esporte na época de férias das crianças das escolas públicas. Então, nessa época, a gente pegou e elaborou um projeto com a ajuda do pessoal do esporte, mas com todos os gatilhos que a gente tinha, também aprovou. Um valor de 152 mil. E olha só, são coisas assim que a gente não imaginava que iria dar certo. E aí começamos a aprovar e isso foi gerando valor, né? E, querendo ou não, quando você começa a elaborar projeto e começa a ser aprovado, as pessoas começam a te perceber. Os cargos mais altos começam a te perceber e surgem as oportunidades. Olha, você quer subir o cargo? Você quer trabalhar nesse cargo aqui? Porque ele percebe que ele vai ganhar mais, ele vai gastar menos, te pagando 4, 5 mil reais por mês do que pagar por projeto, né? E aí que você começa a gerar valor porque você tem opção. Você tem a opção de ganhar, de escolher como quer trabalhar. E eu acho que atualmente o Brasil, como ele está hoje, para você trabalhar nesse formato de opção, de como eu quero trabalhar, é uma coisa que é muito difícil, por uma coisa teoricamente tão simples, porque você gerou valor. E se você não está mais ali fazendo esse trabalho, ninguém sabe fazer. E se ninguém sabe fazer, quem perde é o lugar. Você quer falar alguma coisa, David? Engraçado que tu era de sanitária. Esporte e turismo. Isso, porque exatamente, é que a gente comentou, porque de todos os projetos, olha só, para você ter ideia, saúde ambiental, parte de saneamento básico, esporte, turismo, sabe? Então são projetos que a gente versa por outras áreas. E não porque eu domino a área de turismo, eu não domino a área de turismo, mas com a ajuda de pessoas que são do turismo, que todo mundo conhece alguma coisa. Ele sabe o nome da festa, ele sabe quantos anos tiveram aquela festa, por exemplo, ele sabe do que se trata a festa. Então, eu basicamente vou fazer o aspecto de como eu vou escrever, vou aplicar as minhas ferramentas aqui com os tópicos que basicamente todo o projeto pede, e aí o resultado não tem outro, é a aprovação, mesmo eu não dominando a área. Mas, claro, eu vou
colocar uma pessoa que tenha a capacitação técnica de gerir o projeto, porque é muito mais fácil você gerir o projeto, claro, se você estipular as metas certas, com o ano de operação certo e colocar uma pessoa para gerir, ela já vai ler ali, olha, é período tal, nós vamos realizar a primeira reunião com o setor tal, 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 e os agricultores tal, tal, tal. Então ele já está escrito ali o que ele tem que fazer. Então fica um pouco mais fácil, né, de fazer essa situação. Pronto, que tá falando aqui. Então o projeto lá de $500 mil, que eu comentei, é 584 mil, que foi o valor, por exemplo, pede o coordenador, né? E se pede o coordenador, nada me impede de eu fazer um contrato com um órgão, com a prefeitura, com o prefeito, de falar, olha, se aprovar, eu vou ser o coordenador desse projeto. E aí, pô, o cara olha assim, o mínimo que ele vai fazer por ti é isso. E ali, por exemplo, a pessoa tem a oportunidade de colocar o salário de quem for o coordenador, né? E automaticamente não é qualquer lugar que você está escolhendo o seu salário, né? E assim, claro, desde que tenha dentro da norma, desde que esteja dentro da legislação que te permite, né? Não colocar um valor, eu quero ganhar 20 mil, mas a legislação fala que não é isso tudo. Então, claro, tem que ter também comportamento. Na época, eu coloquei 8 mil para o segundo, né? O que é o... porque tinha o coordenador, o engenheiro coordenador e o engenheiro coordenador e o engenheiro que ia ficar responsável, tipo o engenheiro técnico. Aí desse aqui a gente colocou 9.900, esse aqui a gente colocou 8.500, que era um período de 10 meses, né? Você 10 meses para ficar ganhando isso, então já dá para você fazer muita coisa, né? Então a partir daí a gente começou a enxergar nicho e aí foi engraçado, porque de pessoas tão começando lá na cidade, a gente foi fazer o primeiro treinamento lá com a SEMAI, com a FUNASA, de pegar os contatos e tudo mais com os profissionais, mais tarde eles estavam ligando pra gente já, para perguntar, olha, vai sair o projeto tal, vocês estão podendo escrever, olha, vai sair o projeto tal, vocês não querem escrever e tal, e já se oferecendo. Para ser bem sincero, tem projetos que eu recusei, e que meu amigo recusou também porque falta de tempo. A gente estava elaborando para cá, e alguns não davam. E foi quando abriu o flash, de pensar que a gente poderia monopolizar, aí a gente começou a querendo não monopolizar. Porque se o município ele não consegue elaborar um projeto, não é o município como um todo que vai perder, nem o profissional, nem a secretaria, é a população. E se eu vou monopolizar esse conhecimento, essa forma de elaboração, então quem vai se prejudicar é a população. É quem posteriormente seria beneficiado por esse recurso. Então veio a ideia, vamos criar um departamento estadual de elaboração de projetos. Aqui a gente vai tentar captar todos os recursos de meio federal para tentar elaborar. E aí eu estava com a ideia, já estava com a parte de montar, realmente vamos botar para frente, vamos ver como é que vai funcionar isso aqui. Mas aí a gente parou para pensar. E aí foi quando eu vim para minha cidade, aí conversando com o meu irmão, que é engenheiro de produção, também entende muito da área de empreendedorismo e está na parte de marketing digital, e falou, o que tu acha de difundir esse conhecimento? E aí quando você descobre uma coisa que está sendo bem rentável para dividir isso com pessoas, você, poxa, será que eu vou realmente ensinar essas técnicas de escrita que vai aprovar vários projetos, porque se eu ensinar muita gente, eu perco esse mercado. E foi a primeira coisa que me bateu. E eu falei, não, obrigado, tô bem. Aí ele me explicou e falou que seria bom, porque eu poderia ensinar muito mais gente, ia ser bom. E realmente eu cheguei a pensar e falei, de fato vai ser muito bom, mas poxa, eu vou perder muito com isso, que eu vou perder meu valor. Não quero não. E aí foi. E aí se caracteriza com uma história do herói relutante, né? Que é quando você tem uma coisa e reluta para ensinar aquilo. E foi o que aconteceu por muito tempo. Então todo tempo ele me ligava e falava, olha, o que você acha da gente fazer? Eu sempre cortava, sempre enrolava, olha, outra semana eu faço, amanhã eu te mando tal coisa, e nunca dava tempo. E aí um dia eu me deparei e pensei que quando eu fui pesquisar e verifiquei que meu estado estava voltando muito recurso. O meu estado era o que mais voltava recurso. O que mais volta recurso é o meu estado. Muito dinheiro. E quando esse dinheiro retorna, o que ele está fadado a sofrer? Ele pode sofrer o chamado corrupção. Porque é a partir daí que começa a gerar a corrupção, porque sobrou dinheiro. E se teu estado ele pede 10 milhões, o teu município pede 5 milhões para desenvolvimento de projeto, e você não usa esse valor para desenvolver o projeto, subentende-se que no outro ano você não vai precisar disso. E olha só que ruim. A população poderia estar recebendo uma educação, ganhar um equipamento, ou fomentar a agricultura familiar, ou trabalhar no saneamento básico, ou trabalhar na saúde preventiva. E olha só o que todo mundo está perdendo na educação. E aí eu me toquei. E eu verifiquei que a melhor forma seria difundir esse conhecimento. E a ideia que eu tive inicialmente foi de fazer palestra. E montar alguma equipe e tentar oferecer palestra para vários municípios na área de desenvolvimento de projetos.
área de captação de recurso financeiro para setor público, né? Isso eu estou falando só do setor público, não estou falando da iniciativa privada, de associações com e sem fins lucrativos, não estou falando disso. Eu estou falando só do setor público. Então surgiu essa ideia. E aí, novamente, lá vem, não vou criar mais esse departamento, vou fazer agora, ensinar todo mundo a fazer, porque ia ser muito difícil monopolizar isso só para cá, e o resto do Brasil, como é que ficaria? E aí, sabe que é uma dificuldade muito grande nessa elaboração. Então foi quando eu falei pro meu irmão, acho que chegou a hora. Ele falou que vamos tentar trabalhar a parte, porque se a gente trabalha dessa forma de marketing digital, ao invés de principalmente aqui no Amazonas, são 62 municípios. Olha só o tempo que eu ia gastar para ir de cidade em cidade para estar ministrando essa palestra. Além de tempo, o alcance seria muito menor. E por esse meio digital o alcance é muito maior. E olha só essa diferença. Então surgiu a ideia da gente começar a difundir esse conhecimento por meio digital. E aí nós sentamos e foram muitas conversas, a gente montou muito roteiro, porque uma coisa é você saber, uma coisa é você passar. Porque para você saber, é uma experiência que você aprende a adquirir. E está estruturado aqui, ó. Você pensa, eu vou elaborar um projeto. Então eu vou buscar, eu tenho 50. Geralmente está no 47. Peguei do 47. Do 47 tem vários tópicos, mas o que mais importa é isso aqui. Ah, tá. Disso aqui, o peso maior é isso, isso e isso. Então eu vou trabalhar nesse peso maior, que aqui me dá a probabilidade de eu passar a aprovar meu projeto. Peguei aqui, escrevi e mandei. Isso é fácil para mim. Agora, como eu vou ensinar como que eu vou ensinar as pessoas a ter esse tipo de visão? Assim, como que eu vou ensinar elas gatilhos que eu aprendi a criar, as ferramentas para a pessoa também ter esse tipo de visão e aprender lá. Então a gente sentou, estruturou, a gente passou cerca de 2 semanas, eu me larguei de tudo. Larguei de tudo que eu estava fazendo, porque quando eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, não veio só trabalho do setor privado, assim, na parte de elaboração de captação de recursos. Também outras empresas começaram a me procurar, né, para elaborar o projeto da viabilidade ambiental da empresa dela, a parte de risco contra incêndio, com a ajuda dos técnicos da área de segurança do trabalho. Então eu comecei a coordenar alguns projetos aqui da área do meio privado, da iniciativa privada. E aí eu senti a necessidade de me desligar para a gente trabalhar exclusivamente nesse material de elaboração do webinário, né, para a gente, vamos tentar difundir esse conhecimento aqui. E eu vim para Manaus e a gente se dedicou por 2 semanas e elaboramos todo um roteiro com um conteúdo pré-estipulado do que seria 2 produtos essenciais, né? Que seria 2 coisas essenciais, que é um material que a gente iria abordar, que é a parte do caminho para a solução, projeto, a porta de entrada para projetos maiores e o 3S Academy, que eu acho que é a nossa menininha de ouro, né? A chave para o projeto maior, que é a chave para projetos maiores. Para passo inicial de como eu comecei e aí ensinar, olha, você pode começar por aqui. Para evitar das derrotas que eu tive lá atrás, para evitar o tempo que eu tive lá atrás e para evitar o dinheiro que eu gastei lá atrás. Porque quando eu falo desse trajeto de viagem, de município em município, contando em uma história 20 minutos, parece isso aqui. E aí a gente não pensa no gasto, né? Mas quando eu falo gasto, não é só o financeiro, é o de tempo também, né? E é o de mental, são vários gastos. Você quantifica aqui todos os tipos de gastos que você tem, de tempo, de dinheiro, sentimental, o tempo que você poderia estar ali com o seu cônjuge ou com seus pais, é tempo que você perde. Então, tirando esse fato de que a gente gastou nesse tempo aí, acho que nós dois juntos, cerca de 20, 30 mil reais também, porque não é fácil você pagar a estadia, a gente teve que sair do estado, eu saí do estado uma vez, saí do estado e verificar essas técnicas e aprender um pouco mais, a gente gasta muito dinheiro. Então, reunir esse material todo para tentar explicar demandou muito tempo. Então a gente criou esses 2 materiais. O caminho para a solução, que é a parte da elaboração do problema, que a gente aborda bastante, de você verificar um problema existente, desse problema existente você vai elaborar um diagnóstico, do diagnóstico você vai basicamente estruturar ali, unir o meio científico, o meio técnico e o conhecimento de campo para abordar. E aí existem ferramentas. Essas ferramentas, o empreendedor, David também, nosso engenheiro de produção também, vai abordar bastante sobre essa parte de empreendedorismo, as ferramentas, e a nossa menina dos olhos de ouro, né? Esse que é o projeto que, basicamente, a gente vai ensinar as técnicas para aprovar projetos de altos valores. E quando eu falo altos valores, a gente está falando de 6 a 7 dígitos mesmo, até 8 dígitos, se for o caso.
entendeu? Que é a parte dos milhões, das centenas de mil, para projetos altos, que é a técnica do 3S Academy. Então, por que a gente se preocupou em preparar esse material primeiro, que é o caminho para a solução, a porta de entrada para projetos maiores? Porque foi nele que a gente começou, né? Foi nele que a gente conseguiu a oportunidade de chegar no lugar e oferecer um determinado serviço. Lá a gente estipulou a quantidade de dinheiro que a gente ia ganhar na diária e que nos deu um valor de R$8.000. Então é uma ferramenta que realmente funcionou. E dentro disso a gente vai estar explicando o conteúdo e o material que a gente utilizou, a gente vai estar como bônus oferecendo um diagnóstico pronto, com alguns tópicos, claro, deixando ali, não colocando o nome do município, algo assim para evitar a parte da integralidade também, né? Porque nós somos pessoas íntegras, então a gente não vai estar dando um serviço que a gente ofereceu lá, então a gente vai estar tajando o nome, o que mais for pertinente do município a gente vai tirar, procurando abordar principalmente o esqueleto e a metodologia utilizada. E olha só, a gente está fazendo um precinho simbólico aqui da parte do caminho para a solução, porque você vai entrar e aqui a gente vai passar muitas técnicas e um preço bem simbólico para passar esse curso para vocês. Agora o 3S Academy, ele que é uma coisa que vai abranger bem mais conteúdo, porque a gente vai trabalhar bem mais forte nele, que a atenção maior vai ser no 3S Academy, que a gente espera que entre muita gente nessa turma, e essa turma única vai ter a oportunidade de se inscrever em somente 7 dias, porque se a gente deixar muito em aberto, a gente não vai ter como fazer um acompanhamento e verificar a evolução da turma. Então nós teremos 7 dias para realmente verificar se é ok, se esses conteúdos atendem à sua expectativa. E aí, no momento que a gente se depara com essa oportunidade, o teu pensamento ele basicamente tendencia por 2 opções. Uma é que a minoria das pessoas enxerga, poxa, essa é a oportunidade, porque eu posso me encontrar em vários cenários. Eu sou um funcionário que quero sair desse cargo e tentar ganhar um dinheiro a mais e, além do mais, ser um profissional mais completo. Eu sou um universitário que estou terminando a minha faculdade, que foi o meu caso, e não sabe o que fazer, e vai voltar para a sociedade, ou também vai continuar na sociedade, e quer mostrar o diferencial. Então aqui a gente vai estar passando muitas técnicas também de empreendedorismo e como vender o seu produto, né? Porque uma coisa é muito difícil você trabalhar com a mente, de estipular um valor para o seu pensamento, para a sua ideia, para o seu conhecimento. É uma coisa muito difícil, pelo menos eu me deparei com isso. Então a gente vai estar falando mais em valores reais aqui. Outro tipo de público são os escritórios, por exemplo, escritórios de elaboração de projetos. Que às vezes tem um escritório que presta serviço para determinado município, associação ou qualquer uma instituição, mas não tem um know-how para elaboração de projeto, ou seja, a cada 10 aprova 2, 1, e assim, tendo em vista esse material que a gente quer reunir, de todos os projetos que eu e meu amigo escrevemos até hoje, 100% foram aprovados. Então, assim, a partir daí a gente já verifica que tem o diferencial, né? Então, vai dar certo com você, mas se não der certo, a gente garante que, se não atender a sua expectativa, no primeiro curso, Caminho para a Solução, a gente vai estar devolvendo seu dinheiro em até 15 dias, né? Deu o período de 15 dias, se você quiser solicitar, olha, o curso não me ajudou em nada e não atendeu a minha expectativa, eu quero meu dinheiro de volta. A gente vai reembolsar. E do Caminho para a Solução, por se tratar de um projeto muito maior, que vai abordar muitos temas importantes na área de elaboração de projetos que vão arrecadar dinheiros muito altos para a gestão pública ou para a iniciativa privada, de acordo com o que você propôs se inscrever. E lembrando que para cada projeto aprovado você ganha uma porcentagem desse valor. Nunca esqueça disso. Então, assim, o investimento, o valor pago não é um valor pago, é um investimento, né, para você ter um crescimento como profissional, para você ter know-how. E para esse que vai ter muito mais conteúdo, a gente vai dar 30 dias. Se chegar aos 30 dias não te agradar, o conteúdo não te ajudou em nada e você realmente não atendeu a sua expectativa, nós devolvemos o seu dinheiro de volta. E assim, para essa turma aqui que adquirir o 3S Academy, a chave para projetos, a gente vai estar dando de graça a parte do passo inicial, que é o diagnóstico. Então você comprou o 3S Academy, já é incluso no seu carrinho o primeiro curso totalmente de graça. E lembrando que para essa galera que comprar esse curso mais completo, a gente vai estar acompanhando, montando aí um ambiente para a gente estar se comunicando, tá tendo experiência. E lembrando que essa turma única, né, essa turma nossa aqui, vão ser os primeiros que vão ter o know-how, que vão ter as técnicas, as ferramentas certas para elaborar projetos.
Então, a partir daqui nós vamos ter muitos testemunhos, né? Olha, eu apliquei tal técnica, deu certo, mas tal coisa já não deu tão certo. Então, isso já vai servir para elaborar uma aula posterior. Ele vai comentar, olha, que tal a gente abordar isso numa aula? Olha, que legal, a gente está na comunidade, pega, estrutura isso, tem uma dúvida sobre legislação de pagamento, como é para receber? E aí a gente monta uma aula aí que a gente pode estar dando um bônus no final, algo assim. Isso vai gerar uma comunidade. Porque, de acordo com o conteúdo que vai existir dentro do 3S Academy, é que você vai verificar que você, a partir desse conteúdo, vai poder sair com know-how para elaborar projetos, em que você vai olhar no edital e não vai ver mais dificuldade na elaboração. Você vai ver no edital, na instrução normativa que, poxa, é de acordo com o que o curso me disse, então se eu seguir esse passo, consigo conseguir. Nesse projeto do 3S Academy, que é o outro treinamento, que é o mais completo, a gente aborda desde a iniciativa, que também vai estar aqui da parte do caminho para a solução. Por que caminho da solução? Assim, só para voltar rapidinho. O caminho para a solução, ele nada mais é do que a identificação do problema, porque foi a solução para a minha vida, que eu encontrei naquele determinado momento, e para o meu amigo, e foi a solução para o lugar que estava com problema. Então ali a gente tivemos resultados muito bonitos. E o legal é que eles não enxergam que eles estão pagando você. Eles enxergam que você está resolvendo o problema deles. Olha só que legal. Além deles te pagarem, eles te dizem, poxa, muito obrigado, sem você não teríamos conseguido. E isso que é o mais importante, né? Então, assim, por isso que é a solução. No 3S Academy, quem já adquiriu o produto do 3S Academy, a chave para projetos maiores, automaticamente já vai estar ganhando grátis o curso do caminho para a solução. Porque ele vai agregar o começo, né, que é a porta de entrada. Então vai ter o meio, esse meio a gente vai estar abordando como é que foi a trajetória, quais os tipos de pessoas que a gente encontrou, os 3 tipos de visão de um projeto, os 3 tipos de pessoas, de clientes que vocês vão encontrar, as dificuldades, as portas que serão fechadas, e demais outros assuntos que a gente vai falar aqui no 3S Academy. E aqui também a gente vai ver um conteúdo totalmente completo, que vai ter início, meio e fim. Aqui já é uma galera que já vai ter uma visão, poxa, eu quero investir nisso aqui e eu realmente vou elaborar o projeto na minha área, seja você técnico da área ambiental ou na área de saúde, de enfermagem, ou seja você engenheiro. Pode falar alguma coisa, David? Porque assim, eles vão adquirir um treinamento e depois negócio de estrutura, de escritório, 100 mil, 200 mil, vão investir em alguma coisa ou só conhecimento? Ah, sim. Então, depois tu tá falando que eles conseguem escrever um projeto. Só um exemplo. Eles pegaram o 3S Academy, né? E o 3S Academy eles pegaram e adquiriram esse projeto. Beleza, já conheceram tudo. E aí eles estão ganhando dinheiro, você tá falando. Não, tô dizendo assim, qual é o investimento pós? Estrutura, prédio? Porque assim, vai virar empresário. Vai virar empresário. Ele precisa investir 100 mil em estrutura ou alguma coisa, é tudo só na cabeça? Ah, tá, com certeza. Eu acho que é um grande diferencial que a gente vai passar na estrutura do 3S Academy, é que é possível de você realizar esse tipo de trabalho sem ser pessoa jurídica, né? Você pode começar... Por que é investimento zero? É porque você vai investir só na sua mentalidade, praticamente. A estrutura física, ninguém precisa saber onde você está trabalhando. Você pode sentar no seu quarto, ter o seu computador, elaborar o seu projeto, acessar a internet aqui, e olha só que legal, tem um plano de trabalho, tem um plano orçamentário, tudo amarradinho. Então aqui, em 3S Academy, a gente vai estar passando pelo menos alguns modelos dos projetos nossos que foram aprovados, plano orçamentário, parte do diagnóstico, a parte escrita, como referenciar, e eu acho que isso é importante para quem está começando na parte de elaboração de projetos. Entendeu? Então a gente tem aqui algumas mudanças, a gente tem mudança de comportamento, a gente tem aprendizado na escrita, e a gente tem também a parte de como eu vou poder referenciar outras pessoas, né? E como eu vou utilizar as ferramentas táticas certas para o meu projeto sair completinho e submeti, aprovou. Né? Então eu acho que esse é o importante do 3S Academy. Não que ele seja, não que o caminho para a solução não gere resultado, mas é como a gente comentou. Nem todo mundo vai poder adquirir o 3S Academy, o que é muito bom. E eu tenho certeza que um pouquinho de esforço todo mundo consegue. Mas assim, realmente não dá mesmo. Obtenha aqui aprender a elaborar o diagnóstico, a chave de projetos para projetos maiores, e aí depois, posteriormente, pode adquirir. Quer dizer, não é possível. Não é possível, é verdade. A gente vai fechar em 7 dias. A gente vai fechar em 7 dias. Então, ou você adquire um ou outro, é verdade. Se você adquirir esse, ganha esse, né? Mas se você adquirir somente o primeiro, aí você perde a oportunidade de pegar o 3S Academy. Em compensação, quem pegar o maior, ele já vai ter o primeiro e ainda vai fazer parte de uma comunidade. E nessa comunidade, como essa turma é a primeira, o que eu pretendo abrir sim, mas próximo ano, se der tudo certo, próximo ano, por aí a gente abre uma nova turma.
E assim, essa turma aqui que vai estar afiada há um ano elaborando o projeto, eles vão estar já muito afiada e vão pegar muito treino e vão aprovar muito projetos e aí, Deus quiser, der tudo certo, no próximo treinamento a gente vai ter depoimento de pessoas que conseguiram aprovar. Olha, nesse período que eu fiz o treinamento, aprovei 2 milhões, eu aprovei 150 mil, olha, fiz o diagnóstico, consegui 15 mil. E assim, vão ter muitos depoimentos. E assim, você pode fazer parte desse depoimento. Então, venha, caminhe conosco e faça parte da comunidade do 3S Academy. Esses dias eu recebi um vídeo, acho que foi você que me mandou, eu achei muito interessante. O nome é Guilherme, não vou lembrar o sobrenome agora, que ele fala bem assim: não tem nada de errado de você ter um pensamento louco, desde que você tenha convicção nesse pensamento. Se você quer planar como águia, não ande com galinhas, porque você não vai voar. Você tem que planar como águias. Então ande com pessoas que são águias. Lembrando que você que quer participar, aqui em algum lugar nesse ambiente que vai ter um botãozinho, daí você clica, vai te redirecionar para uma outra página. Nesta página você bote o seu e-mail, mas bote o seu e-mail mesmo, porque se você colocar um e-mail que você não utiliza, não vai ter como a gente se comunicar. E aí você coloca o seu e-mail, e aí desse e-mail a gente vai estar conversando, dando os próximos passos. Lembrando que se você se cadastrar e não chegar o e-mail, aí você verifica lá no spam, no lixo eletrônico e remove. E aí vai vir para a caixa principal. E aí a gente vai estar conversando, passando as datas. Quer falar alguma coisa, David? Quando eu vou configurar, no momento que ele der o primeiro e-mail, eu vou direcionar ele para uma página que vai explicar os detalhes dos 2 planos. Ah, sim. Então, o David está falando aqui que vai ficar configurado, que a partir do momento que abrir o carrinho que você clicar, vai te direcionar e aí vai estar explicando detalhadamente na página, explicando a diferença, né, entre o caminho para a solução, que é o primeiro projeto, né, a porta de entrada para projetos maiores, e vai estar detalhando o 3S Academy, que é a chave para projetos maiores. Então lá vai estar tudo descrito, o que você vai ganhar, o que você vai ter acesso, e basicamente venha fazer parte dessa equipe, e eu espero que no próximo ano, quando a gente abrir uma nova turma, você vai fazer parte da nossa equipe, porque você vai ser o exemplo e vai querer fazer o curso de novo, porque vai ter muita coisa importante, você vai ser nosso contribuinte dando testemunho. Então, seja parte da primeira turma e faça a diferença. Plane como uma águia. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até a próxima.